Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para falarmos sobre um dos autores mais importantes na construção do pensamento político contemporâneo. E esse autor é Rousseau. Na verdade, Jean-Jacques Rousseau, mas a gente fala o tempo todo Rousseau. Rousseau, originalmente, nem é um autor francês, né? É um autor oriundo de Suíça, é um autor oriundo de Genebra, mas tem todo um histórico familiar vinculado à França e a gente sempre acaba celebrando a figura de Rousseau como um dos 3 maiores nomes do iluminismo francês, né? Quais seriam Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Mas por que a gente acaba chamando tanta atenção para Rousseau especificamente? Um homem literalmente do século XVIII, 1712 até a década de 1770, né? Ali no século XVIII, momentos antes da Revolução Francesa, em 1789. Rousseau é um autor extremamente importante porque Rousseau também é um autor contratualista, do mesmo modo que Hobbes e do mesmo modo que Locke. Só que ele avança na discussão do contratualismo. Por quê? Tanto em Hobbes quanto em Locke, a ideia de contrato que havia, mesmo que seja o formato do contrato para um Estado absolutista, como havia em Hobbes, para um Estado liberal, né, monarquia parlamentarista, como havia em Locke, Rousseau avança na discussão porque ele começa a nos dizer que esse contrato não é um contrato individual, não é cada um que expressou e escolheu o governante. O governante só está governante, e é bom esse verbo que eu chamei a atenção, o governante só está governante, ele não é o governante, ele apenas está governante, porque todo mandato é provisório, todo mandato é prescritível, todo mandato tem validade, então ele está no poder, e ele foi concedido e concebido para estar no poder, porque as pessoas escolheram-no. Mas quem são essas pessoas? Na lógica de Locke, seria cada indivíduo separadamente. Então era uma lógica individual. Na lógica de Rousseau, os homens escolheram em sua maioria. Então quando ele começa a falar que os homens escolheram em sua maioria, a perspectiva russoniana é uma perspectiva de um Estado produto de um contrato. Beleza, mas é um contrato coletivo, é um contrato social, é um contrato em que a maioria dos homens escolheram. E do momento que a maioria escolheu, a parcela que não ganhou, a parcela que não levou, tem que respeitar essa vontade da maioria. Faz parte do jogo democrático, né? Você pode ganhar e você pode perder. Mas quem é que ganha? Todo aquele que obtiver mais de 50% dos votos. Isso vale dizer 50, alguma coisa já ganhou. Então Rousseau nos presenteia com a noção de que a democracia é produto de uma escolha majoritária de um contrato coletivo. Esse contrato coletivo passa pela ideia de maioria. Isso não quer dizer que o governante eleito e escolhido pela vontade da maioria tem que virar as costas para quem não escolheu ele também. Ele tem que tentar politicamente, de maneira habilidosa, de maneira negociável, ele tem que o tempo inteiro buscar também o apoio daquela parcela que não o elegeu, porque a maioria de hoje, se você ganhou por uma margem, por exemplo, de 51%, 52%, é uma margem muito pequena, porque em algum momento isso pode se virar contra você e você sofreu um impeachment, que é um conceito que Locke já houvera trabalhado. Então você tem que, de algum modo, alargar essa faixa de maioria, alargar essa faixa de voto majoritário, para que você consiga chegar ao plano, né, ideal da governabilidade, que é ter pelo menos 70%, 75%, para que você governe com muita maioria, para que você governe com muita tranquilidade. Então, todas as vezes que nós começamos a falar maioria, quando nós começamos a falar em cálculo eleitoral, o que é voto majoritário, o que é voto minoritário, o que é composição de maioria, isso tudo nos remete, obviamente, a Rousseau. Outro ponto importante é que Rousseau também começa a nos dizer que, além do contrato ser um contrato coletivo, validado pela ideia da maioria, o que não invalida a ideia de que a maioria que escolheu também tem todo o direito de, aspas, desescolher, tem o direito de retirar, que é a ideia do impeachment, que já estava colocado lá por Locke no século XVII, né? Também em Rousseau há um outro ponto, e esse é o segundo importante, quando Rousseau começa a nos colocar que, na verdade, a vontade soberana não é a vontade do governante. O governante está ali para executar as propostas e as obras para as quais ele foi eleito. Manter a ordem, a segurança, a paz, garantir a vida, garantir a liberdade, garantir a igualdade entre os homens,
né? A igualdade jurídica, que é algo que Rousseau bate muito nessa tecla também. Isso também é função do Estado, ser um Estado promotor de igualdade, ser um Estado redutor de diferenças entre os diversos grupos sociais. Ele também está nos dizendo, mas quem é que colocou lá? Não foi a maioria do coletivo, então, da sociedade? Então, quem é que é soberano? Soberano é a vontade do povo. Então, a soberania não é um atributo do rei. Soberania não é um atributo do presidente da República. Soberania é um atributo do povo. Soberana é a vontade popular, que reunida, iluminada, promoveu uma escolha. E do momento que a vontade soberana do povo promoveu essa escolha, somente essa vontade soberana pode tirar esse delegado do poder, que é a expressão que ele usa. Todo representante é, no máximo, um delegado. E na condição de delegado, ele foi delegado para, se ele não está cumprindo as funções para as quais ele foi delegado, ele pode ser de lá retirado. Acho que esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que, politicamente falando, em Rousseau, eu falei aqui meio que depressa, meio en passant, a ideia da igualdade, né? Porque esses são os lemas da Revolução Francesa, lembram? Aquela ideia de liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade é um tema que já vinha sendo falado por Locke há muito tempo, mas Rousseau está começando a nos dizer, numa sociedade de homens desiguais, numa sociedade em que homens, não é desigualdade de classe que ele está falando, é o fato de uns homens terem nascido no clero, outros homens estarem vinculados à nobreza e outros homens serem do povo. Então há uma espécie de privilégio da fé e uma espécie de privilégio do sobrenome, né? Então ele está dizendo, numa sociedade em que guarda-se o privilégio pela ordem que a pessoa está, ou é a ordem do clero, ou é a ordem da nobreza, ou é o povo, é preciso acabar com essa sociedade em ordem, essa sociedade estamental. É preciso que todos os homens, se acometer um crime na área, vamos dizer, civil ou na área criminal, acometer algum delito, seja ele na área civil ou na área criminal, essa pessoa possa ser culpabilizada, que ela possa legalmente ter que responder perante os tribunais. Não importa se ele é um homem do clero, se ele é um homem da nobreza ou se ele é um homem do povo. Então Rousseau está nos dizendo um princípio que é fundamental. Todos os homens são iguais perante a lei. E nesse sentido, todos os homens devem responder a ela e devem ser acusados e responsabilizados por ela de igual modo e de igual forma. Então, dessa maneira, Rousseau acabou se tornando um autor extremamente importante na explosão, na eclosão, no estouro daquela boiada que foi a Revolução Francesa. Porque o tempo inteiro na Revolução Francesa não se dizia isso, em bom francês, liberté, égalité, fraternité. Então, da onde deriva tudo isso? Em grande medida de Rousseau, porque nenhum dos três desses autores, Voltaire, Montesquieu e Rousseau, foi mais duro ou tenha sido mais enfático do que Rousseau em nos dizer, numa sociedade de privilégios, em que uns têm muitos e outros têm nada, é preciso repensar e refazer essas contas, para que todas as pessoas possam responder de maneira igualitária, de maneira isonômica, de maneira paritária, as responsabilidades perante o Estado. E o Estado não pode agir, não deve agir em nome de um grupo seleto isolado. O Estado deve agir em nome da maioria. Sabedor o Estado, sabedor o delegado que foi escolhido, que ele governará a partir do momento que a maioria escolheu, beleza, mas ele vai administrar sabendo que muita gente lhe fará oposição. Logo, democracia não é o tempo todo a administração do consenso. Consenso seria se ele tivesse sido escolhido 100 em cada 100, né? Isso é impossível e improvável. Democracia é a administração do dissenso. É você ter a capacidade de administrar coletivamente, sabedor de que há diferenças nesse coletivo e que essas diferenças não podem ser apagadas nem suprimidas, mas elas precisam ser dirigidas, elas precisam ser gestadas, elas precisam ser geridas, elas precisam ser organizadas. Beleza, minha gente?